Fala pessoal, aqui é o Sonic NM da Crazy Art Sonic NM e você está no Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso. Meus amigos, minhas amigas, amigues, chegamos finalmente ao episódio de número 12, o 12º episódio em números ordinais. Você que vem acompanhando desde o início, você ouviu o episódio piloto, depois o episódio número 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11 e chegamos finalmente no episódio número 12. E eu tenho que dizer pra vocês uma coisa, gente. Este é o último Sonic Cast de todos. Momento de silêncio. O momento em que a trilha sobe. Pausa dramática. Sim, o último Sonic Cast de todos a ser gravado no ano de 2021. Não, gente, não vou acabar com esse projeto. Eu gosto demais de fazer isso aqui. Isso aqui é a minha diversão, meio remunerada, meio não remunerada. Eu preciso disso aqui pra poder colocar pra vocês as minhas ideias. A minha cabeça sozinha ela não dá conta. Eu preciso ter esse espaço pra falar mais com vocês, pra chamar vocês pros assuntos, pra contar as coisas. Então, gente, eu quero dizer, começando o Sonic Cast episódio número 12, dizendo que vai ser o último episódio que eu irei gravar no ano de 2021. Você pode ouvir esse episódio pro resto da sua vida. Talvez você esteja ouvindo esse episódio no ano 2129, mas que não é o caso, né? Estou gravando ainda em dezembro de 2021 e será o último episódio que vou gravar neste ano. Geralmente eu faço uns 2 episódios por mês, mas eu vou dar uma espichadinha um pouco maior. Vou colocar esse episódio ali durante o mês de dezembro. E aí o próximo episódio, episódio número 13, vai acontecer somente no ano de 2022. E mais pra frente eu vou explicar pra vocês o porquê disso. Antes de começar a falar de qualquer assunto aqui hoje, eu preciso comentar sobre a famosa retrospectiva, mas não aquela que acontece na Globo lá no final de ano, que tu lembra que morreu um monte de gente, umas pessoas que tu nem lembrava. Não é isso. A retrospectiva do Spotify, sim! Eu esse ano fui brindado com algo que eu jamais imaginei, porque, né, eu como consumidor da plataforma Spotify, eu também faço a minha retrospectiva, mas aí os podcasts que eu tenho ouvido, as músicas que tu mais ouve, aquela coisa normal de consumidor. Mas dessa vez, gente, como eu comecei o projeto Sonic Cast ali na metade de 2021, ali por junho, julho, eu apareci em várias listas de pessoas próximas, de amigos meus, de pessoas que eu nem sabia que ouviam o Sonic Cast, como um dos podcasts mais ouvidos. Teve um amigo meu que eu fiquei ali só atrás do Nerdcast do Flow. Eu pensei, pô, tá bom, né? Os caras fazem episódio quase todos os dias e eu tô aqui fazendo 2 episódios por mês. Muitas pessoas me marcaram, teve gente que colocou até o Sonic Cast como episódio, como o podcast mais ouvido, como o segundo mais ouvido, como o terceiro mais ouvido. Eu sei que eu não tava esperando por esse carinho todo, nem imaginei que tivesse essa relevância toda nessa podosfera aí, mas eu fiquei muito feliz, então agradeço a todo mundo que fez essa retrospectiva ali do Spotify e marcou o Sonic Cast. Fico feliz mesmo, olha, foi uma coisa assim que... Uma ideia que surgiu durante o ano de gravar o podcast, de pegar os textos do meu livro, contando as histórias da Crazy Arts, como é que eu desenvolvi a marca, como é que eu comecei a gostar de trabalhar com arte, comecei a misturar com outras coisas, o podcast foi crescendo, foi virando praticamente que uma coisa com vida própria, assim, orgânico. E aí eu comecei a aparecer na retrospectiva de vocês, então assim, ó, foi muito legal, fiquei muito feliz mesmo. Tenho sempre, a cada episódio que eu lanço, recebido feedbacks muito legais, histórias que vocês contam, que eu trago pra cá, e a gente vai fazendo essas trocas, coisas que não vão pro podcast. Eu vou dizer assim que, fora do podcast, se pegar só as conversas que as pessoas me mandam de coisas que elas ouviram, que elas lembraram, que gatilhos que ativaram nelas, assim, dava pra fazer, olha, no mínimo um episódio a mais pra cada um que eu lanço, assim, de tanta coisa que eu acabo recebendo e que eu eventualmente não trago aqui, mas sempre que eu posso eu comento. Então quero começar este episódio número 12 do Sonic Cast agradecendo a você que compartilhou no Spotify, a você que me segue, a você que marca ali quando tá assistindo, compartilhando, que fez essa retrospectiva, que me marcou. Eu fiquei bem feliz, não esperava por esse carinho todo, mas fiquei bem feliz mesmo, né? Virou o lado, né? Virou a chave, né? Eu deixei de ser só consumidor do Spotify e comecei a virar também produto no smartphone de vocês. Você nesse momento ouvindo no fone ou no computador, mas tá lá a voz do Sonic, o tio Sonic ali perambulando o teu cérebro. Bom, gente,
Eu quero também agradecer a quem esteve comigo neste ano aqui de 2021, os caras que colocaram a banca na mesa, literalmente na mesa, né? Colocaram esse podcast com áudio melhorado. Você ouve essa voz desse magnífico Soniquinho aqui falando pra vocês, com esse microfone profissional, que era pra ser um microfone de lapela, mas graças à minha barba que ficava cutucando quando eu pendurei ele na roupa, eu pensei, não, vou colocar num pedestalzinho, eu posso ficar me chacoalhando e mexendo, porque é um microfone que capta todos os áudios. De quem que eu tô falando? Você que ouve o podcast, você sabe. Se você ouve o SonicCast, o podcast é do Dia Cremoso, você sabe de quem que eu tô falando. Eu tô falando dos guris, dos marotos, dos queridinhos da Draft Personal Soccer, a sua academia de futebol pessoal, que vieram patrocinar esse podcast com esse microfone lindão. Um beijo pro meu mano Dudu Sartori, pro seu brother lá também, pra galera que coloca a atividade física e o futebol juntos numa única coisa, que em vez de ir pra uma academia, ficar correndo numa esteira, de ficar ali malhando com um pezinho, com um supino, não! Vai pra quadra e joga bola, e faz movimento do futebol, aquecimento, corre, vai e volta, zigue-zague, conezinho, chinesinho, aquela loucura toda do futebol. Homens, mulheres, não interessa futebol pra todo mundo, e é isso que a gurizada da Draft Personal Soccer faz, e veio aqui a colar a sua marca aqui no SonicCast. Então, sempre que eu falo da Draft Personal Soccer, sigam eles no Instagram, apoiem, vai lá no perfil deles e fala assim, olha só, cheguei aqui através do SonicCast, ouvi lá que vocês fazem um trabalho legal, pô, tu vem aqui dar o meu apoio, segue eles, @Draft Personal Soccer. Você sabe que a minha pronúncia em inglês ela é tão boa, então o que eu faço? Eu vou soletrar Draft Personal Soccer, porque eu pronuncio como se pronuncia em inglês, eu pronuncio Draft Personal Soccer, mas se escreve Draft. Talvez eu nunca tenha dito isso, geralmente ali na descrição do podcast eu coloco ali @ direitinho, mas se escreve Draft, tá? D-R-A-F-T. É isso, né? D-R-A-F-T. Draft. Personal é igual personal e soccer é como os americanos chamam o futebol em inglês, né? Então é Draft Personal Soccer ou Draft Personal Soccer. Eu vou dizer Draft porque minha pronúncia, né, esse inglês britânico, né, tão charmoso, né, e cheio de pompas, mas você pode chamar de draft também, não tem problema, tá? Mas eu vou pronunciar da forma correta, né? Eu aprendi a pronunciar bonito, vamos pronunciar bonito. Então siga os guris lá da Draft Personal Soccer, vai lá no perfil deles, segue eles, vai lá, ó, cheguei aqui através do SonicCast. Vamos ver quantas pessoas fazem isso e quantos, né? Depois eles vão me contar, ó, recebemos uns seguidores aqui graças ao SonicCast, né? Vamos mostrar que esse público é engajado, que vocês não apenas compartilham lá no Spotify, no Instagram de vocês a retrospectiva do ano. Não, vocês também, né, apoiam aqui as marcas que colam por aqui. Bom, gente, agora passando essa parte aqui de apresentação, indo para a parte do texto do podcast de hoje, tá? O texto número... Olha só que interessante, né? Esse é o episódio 12 e você vai ouvir esse podcast no mês 12, que será o único episódio lançado em dezembro de 21, né? E 21 de trás pra frente também é 12, então o episódio 12, 21, 12, ó os números, ó o cabalismo aí da coisa, tá, gente? Mas antes, né, de começar o texto, vocês sabem que eu preciso... tá meio acelerado aqui, tem que tomar aquele golinho d'água... E o gole d'água já foi tomado. Então, vamos ao texto de hoje. Esse texto, gente, eu escrevi ele, tô olhando aqui a data. Agora que fui me dar conta que eu tinha colocado uma data aqui. Quando eu escrevi ele, foi no dia 13 de abril de 2018. Olha só que coisa, né? E você vai ouvir esse texto está sendo gravado em dezembro de 21, esse podcast, né? Vai saber quando você vai ouvir aqui o podcast. Mas o texto foi escrito no dia 13 de abril de 18. Um texto que... Bom, eu não vou dar spoiler, tá? Vou falar aqui e vocês vão se ligar sobre o que trata. Eu já quero preparar o cérebro de vocês para alguns gatilhos e lembranças do passado provavelmente serão ativados, tá, gente? Vamos lá. É corriqueiro eu escrever lembrando de algum fato da infância que fez com que um dia eu criasse a Crazy Art Sonic Name. Dessa vez, não um fato, mas sim um hábito que fez parte da minha infância e de várias outras crianças da minha geração. Programas de TV voltados ao público infantil. E nesses programas os quadros destinados ao artesanato, o famoso faça você mesmo, ou então o famoso, coloquei aqui entre aspas, peça para um adulto lhe ajudar, ou ainda,
Pegue uma tesoura sem ponta, que são frases e termos muito comuns, né, nesses quadros, desses programas infantis. Um canal que era especializado nisso era a TV Cultura. O programa como Rá-Tim-Bum, Pandorga, X-Tudo, O Castelo Rá-Tim-Bum, Mundo da Lua, entre outros. Lembrei aqui também do Bom Dia e Companhia, né? Também tinha muito isso. Eram voltados ao público-alvo, no caso, né, que eram as crianças. Objetivo de entreter, ensinando, estimulando a criatividade e a capacidade inventiva dos pequenos. As gerações atuais já nascem com um smartphone na mão e têm jogos eletrônicos como seu primeiro Lego, coloquei aqui entre aspas, né? A tecnologia é imprescindível para todos nós. A própria Crazy Art Sonic Name talvez não existisse, né, sem internet. Aliás, se não tivesse internet, você também nem estaria ouvindo esse podcast aqui agora, né? Mas a primeira infância é a fase de descobertas. É aquilo que, se a gente gostar nessa fase da vida, será levado para a vida toda. E quando eu era criança, eu lembro de uma frase, de que as crianças são educadas pela TV. Bom, nessa geração, só trocaria a TV pelo smartphone. E nisso, eu tenho certeza que a minha criatividade e a capacidade de motora só foi desenvolvida através desses processos lúdicos e palpáveis. Não podemos parar no tempo, né? Mas o equilíbrio é sempre o melhor remédio. Faço do meu exemplo para a reflexão das futuras gerações e pequenos artistas e arteiros. Bom, gente, como vocês viram aqui, eu estava aqui lembrando, né, que na minha infância, eu vou dizer assim, tem uma parte do meu cérebro que ela meio que nunca cresceu. Porque assim, quando eu era criança e gostava de desenhar, de pintar, de fazer, de construir coisas, as pessoas sempre diziam assim, nossa, esse guri é muito criativo, é muito inventivo, ele tem que trabalhar com isso, aquela coisa que eu sempre comento por aqui, né? E eu achava assim, bom, as pessoas dizem isso porque eu sou criança, então é permissível que uma criança desenhe, que uma criança pinte, que uma criança, né, invente coisas, brinque com massinha, enfim, com coisas lúdicas, né? Pegue caixa, recorte, faça 1001 coisas. E eu pensei, bom, talvez quando eu vire adulto eu pare de fazer isso. Só que, né, os anos foram passando, eu fui saindo da infância, entrando na pré-adolescência, entrando na vida adulta, e eu meio que nunca parei de fazer essas coisas. Então eu digo assim que tem uma parte do meu cérebro, graças a Deus, que nunca virou adulto, né? Que seguiu fazendo esse tipo de coisa para sempre, né? E por isso eu acho até que eu sempre fui melhorando, né? E evoluindo e fui meio que, entre aspas, autodidata, mas eu sempre fui, né? Eu mesmo ali evoluindo. Se eu pegar um desenho meu da infância, eu consigo ver a evolução ali pra adolescência ou pra vida adulta, porque, né? Eu sempre desenhei, sempre fiz as coisas que eu faço. E eu coloquei aqui, ó, peça ajuda de um adulto, cola e tesoura sem ponta. Eu acho que é uma das frases mais clássicas desses programas infantis que eu tava dizendo, que foram de fato que, né, que me educaram, né? Eu acho que quem era criança nos anos 90 ou anos 80 também, talvez até início ali dos anos 2000, muito foi educado pela televisão, né? Os programas da TVE, né? Aqui no Rio Grande do Sul tem a TV Cultura, não, TV Cultura, perdão, é em São Paulo, né? A TVE, que é a retransmissora aqui no Rio Grande do Sul. Imagino aí que em outros lugares do Brasil também, a TV Cultura, a TVE. Tinham programas como aqui em Porto Alegre, pelo menos, tinha o Pandorga, em âmbito nacional tinha o Castelo Rá-Tim-Bum, o Rá-Tim-Bum, no Mundo da Lua, enfim, o X-Tudo, enfim, muitos programas, né, produtos, muitos programas que traziam essa temática, né, das crianças ali, vamos pegar uma garrafa PET, vamos recortar, vamos montar alguma coisa, e era sempre aquela clássica, né, a tesoura sem ponta, né, eu tava aqui me lembrando, né, que eu usava a tesoura sem ponta, que é aquela tesoura escolar. Só que aquela tesoura eu acho que ela só servia pra cortar papel. Se tu queria cortar algum papelão um pouquinho mais grosso, ela já meio que quebrava, já não funcionava, né? E eu lembro que a minha mãe tinha uma tesoura que ficava na gaveta da cozinha, que era uma tesoura melhor, assim, mais forte, recortava melhor. E aí volta e meia assim, mãe, vou pegar a tua tesoura. Eu ia lá na cozinha, pegava a tesoura, daqui a pouco, cadê a tesoura? Tá lá no quarto do Vinícius. E com o tempo, aquela tesoura acabou ficando pra mim, porque a tesoura sem ponta, ela não tinha muita serventia. Eu já queria cortar uns papelão mais grosso, fazer umas coisas mais diferentes. Então a tesoura sem ponta já não funcionava muito, né? E o famoso peça ajuda de um adulto, né? Que no início é aquela coisa assim, tem que fazer um furo com uma faca, tem que esquentar um preguinho pra furar não sei o quê. Bom, daí chamava um adulto, né? Mas com o tempo não teve muito essa de chamar um adulto, né? Eu fui virando o adulto que seguia fazendo isso e sigo até hoje. Coloquei aqui um outro tema para lembrar aqui, ó. Tem um pedaço do meu cérebro que é criança para sempre. Bom, isso eu já falei, né? E que bom que ele segue criança para sempre. Coloquei aqui, ó. Crianças hiperativas ou com déficit de atenção. Bom, eu sei que tem muita gente que me escuta. Muita gente não, tô sendo, né, presunçoso dizendo isso. Mas eu sei que tem pessoas que me ouvem, amigas, amigos, que são
psicólogos ou trabalham nessas áreas mais voltadas ao estudo da nossa cachola por dentro, assim, tá? E coisas que eu já li também, que se diz muito, né? Que hoje em dia as crianças estão muito hiperativas ou com déficit de atenção. Eu sei que existe uma diferença entre essas duas coisas, tá? Eu vou, pelo que eu sei exatamente, tá? Não vou falar como especialista porque eu não sou, tá? Mas até onde eu me lembro, a criança, quando ela é hiperativa, tem muito a ver com a questão da ansiedade, né? Dela ser, né? Tá sempre fazendo alguma coisa, não consegue ficar quieta, não consegue se concentrar. E o déficit de atenção seria que ela faz alguma atividade, mas ela não consegue se concentrar o tempo inteiro naquilo, né? Então, por exemplo, ela tá desenhando, mas ela tá vendo o desenho. Daqui a pouco ela não consegue se concentrar no desenho e também não consegue se concentrar no desenho que ela tá fazendo. Tem que fazer uma lição de casa, daqui a pouco não consegue se concentrar na lição de casa, desvia a atenção. Isso é o déficit de atenção. E a hiperatividade é, no caso, tá sempre tendo que fazer alguma atividade. Ela consegue se concentrar naquela atividade, mas dura um tempinho, né? Até onde eu lembro é mais ou menos isso, né? E isso também eu acho que tem a ver, até coloquei ali no texto, né? Sobre a questão do uso de telas, né? Os smartphones, né? Que prejudicam, né, o desenvolvimento do cérebro e da visão. Bom, tem um estudo, eu não vou lembrar aqui a fonte agora, tá? Mas já tem alguns estudos dizendo que o uso de telas excessivos e cada vez em idades mais, né, a criança cada vez mais jovem, já tendo acesso a um tablet ou o próprio celular do pai ou da mãe para ver os desenhos ou ver ali a programação infantil para ela se entreter, a luz branca do celular ou dessas telas, ela prejudica muito mais do que a luz da televisão, que na nossa época, ali nos anos 80, 90, era a TV de tubo, que era aquela luz mais azulada. Aquela luz não prejudicava tanto a nossa visão. E já existem estudos, como eu disse, eu não lembro exatamente a fonte aqui agora, mas já tem estudos que essa luz branca, em um determinado estágio da infância, se a criança ela é exposta a essa luz branca muito ainda no início, quando ela ainda está formando as sinapses cerebrais ali até os 5, 6, 7 anos de idade, quando ela ainda está desenvolvendo o seu cérebro, pode ter alguma prejudicar, tanto na questão da visão, quanto dela criar o hábito, né? Hoje em dia, muita criança não sabe nem brincar, né? Se tu dá, por exemplo, um joguinho, alguma coisa para ela se entreter, que ela tem que montar, coisa assim, a criança fica ali pouco tempo e já desiste, já fica braba, já larga de mão. E eu me lembro por mim, também as crianças da minha época, a gente gostava de pegar um brinquedo ali, um joguinho que tinha que montar, a peça, e ficava entretido com aquilo ali por horas e horas. Mas eu vejo que hoje em dia já não é mais tão assim, né? Então, às vezes alguns pais, né, naquela ânsia de tentar deixar o filho entretido, deixam um celular, um smartphone, um tablet na mão da criança, coloca ali uma galinha pintadinha, né, coloca ali algum, né, desenho do momento, e a criança acaba se entretendo meio que... Só que aquilo ali meio que suga, né? Acho que a criança às vezes para de desenvolver essa capacidade criativa que a criança tem nos primeiros anos de vida, e para facilitar, entre aspas, a sua criação, né, a vida do pai. E eu acho também que o talento que eu tive, que eu nasci com ele só se desenvolveu porque, né, eu fui uma criança que não foi uma criança analógica, eu penso assim, tá? Que não tive esse acesso tão forte como hoje em dia dos games e tudo mais. Eu vou dizer que eu, por exemplo, eu nunca tive videogame. Meu irmão, que é 8 anos mais novo que eu, ele já cresceu na geração do videogame. Eu achava legal o videogame, mas eu nunca tive. Eu jogava videogame na casa dos outros, eventualmente. Mas eu mesmo nunca tive videogame. Sempre gostei de fazer os meus brinquedos e montar as coisas mais analógicas mesmo. E eu acho também que tem a ver também com a questão da criação, de ser uma criança dos anos 90, né, dos anos 80, que não tinha... que esses brinquedos não eram tão massificados, digamos assim, né? Então, esse texto aqui de hoje foi para fazer essa reflexão, na verdade, aqui, sobre a forma como eu fui criado na minha infância, e que os brinquedos mais analógicos e menos digitais, né, que me ajudaram a desenvolver a minha criatividade, que se manteve pro resto da vida. Mas eu também acho, né, que é uma atenção até pros pais aí, que eu sei que tem muito pai que me ouve, com filho pequeno, né, dessa questão de tentar brincar com seus filhos, porque eu sempre fui muito estimulado, tanto com os programas de TV, quanto nas brincadeiras ali com o pai, com a mãe, a realmente bolar a brincadeira, fazer as coisas, e eu acho que falta isso um pouco hoje em dia. Eu vejo nas crianças que tem muita criança que não sabe nem brincar direito, né? Então, são essas coisas que a gente vê e que eu achei interessante colocar aqui hoje, tá? Bom,
Esta é a parte do texto do livro de hoje. Se eu me lembrar de mais alguma coisa que eu vou falando durante o episódio, e eu vou ter que parar pra tomar mais um golinho d'água, tá, gente? Então, aquele momento, sabe? Se você tá no ônibus, se você tá em casa, se você tá caminhando na rua e por acaso tiver uma aguinha aí perto, aproveita, toma esse gole junto comigo, vamos compartilhar essa aguinha, toma um gole d'água com o Sonic. Bom, o gole d'água já foi tomado. Agora, gente, eu vou trazer um outro tema sugerido pela audiência. Veja, eu digo, me mandem coisas, mandem o seu feedback, porque algumas coisas, quando eu achar que tem a ver, eu vou trazer aqui para o episódio. O tema vai ser procrastinação. Olha que palavra bonita, é procrastinação, né? Procrastinar, deixar para depois. E o cansaço de final de ano, né? Um tema proposto pelo ouvinte número 0 desse podcast, meu grande amigo Dinho, me mandou um feedback ali sobre o episódio passado, episódio número 11, que ele botou assim: eu só aceito 2 11, o Romário e o Sonic Cast, o artilheiro dos meus ouvidos, ainda mais com essa voz, né, que eu tava fazendo aquela brincadeira da voz mais aveludada, né, no episódio número 11 do Sonic Cast, ele comparou com o Romário, o Sonic Cast, o artilheiro do seu ouvido, que bobagem. Bom, enfim, ele colocou o seguinte, um abraço aí pro Dinho, ele mandou pra mim assim, ó, que ele esqueceu 100% de participar da promoção, porque ele ouve todos os episódios. Vocês lembram, né, lá no episódio 10, eu lancei aquela promoção de mandar as 10 hashtags, né, de cada um dos episódios, e o primeiro ouvinte que mandasse as 10 hashtags ganharia um prêmio. E ele botou que ele esqueceu 100% de participar da promo, sendo que ele ouve todos os episódios, então ele teria como participar, ele saberia mais ou menos ali quase que de cor as hashtags. E ele escreveu pra mim assim: cara, de repente traz lá pro podcast o tema da exaustão de fim de ano, o cansaço e o tanto de tempo que a gente leva pra lidar com tanta coisa, olhando assim afastadinho, que são coisas simples, mas a gente acaba esquecendo, né? Porque tem tanta coisa no final de ano, né? Chega assim de dezembro, tu já quer que o ano acabe, assim, como se fosse naquela coisa de virar do dia 31 pro dia 1º, fosse dar uma revigorada, assim, fosse mudar tudo. Então, chega final de ano, quem, por exemplo, faz faculdade tem que entregar TCC, ou tá nas últimas cadeiras, ou daqui a pouco é um período de férias escolares, ou férias de trabalho, tu consegue organizar tuas férias ali pro final de ano. Então, meio que vai acarretando um monte de coisa, né? E eu achei que era interessante realmente trazer isso pro podcast, porque eu penso assim, cara, se o cara, que é um dos meus ouvintes mais fiéis, esqueceu da promoção, eu fiquei aqui pensando, quantas outras pessoas daqui a pouco também não mandaram? E olha que bastante gente mandou, ó. Não sei se vazou aí o áudio, mas passou um carro bem rapidão aqui. Mas enfim, eu botei aqui pessoas me falando que sempre falta escutar algum episódio. Sim, gente, teve bastante gente me comentando, assim, até inclusive do pessoal que compartilhou ali na retrospectiva do Spotify, dizendo assim, poxa, olha que falta eu ouvir uns 2 ainda lá dos teus episódios, e o teu foi um dos que eu mais ouvi, né? E eu fico pensando, né, bom, quando eu comecei aqui com a ideia de fazer o Sonic Cast, eu pensei, bom, quantos episódios será que eu consigo fazer, né? Porque eu tava fazendo os episódios baseados nos textos do livro. Eu tinha tantos textos ali pra ler, eu pensei, bom, cada um desses textos eu vou ler num episódio e o que for surgindo ali de ideia no meio, eu vou colocando. Então eu tinha mais ou menos, né, um número X de episódios que eu sabia que o podcast iria durar, digamos assim. Então eu pensei, bom, se eu fizer um episódio por mês, bom, talvez fique muito distante um episódio do outro, né? Daí não vai criar aquela questão do público ali, né? Porque vai ficar muito distante de um mês a cada... dá pra fazer mais, né? Eu pensei, não, então eu vou fazer a cada 15 dias ou 2 episódios por mês, que daí eu acho que é um tempo legal para as pessoas ouvirem, dá aquele tempo de todo mundo ouvir, daí me manda o que achou, e assim eu vou montando aqui as paradas, tá? E mesmo assim, teve gente que, né, que disse que... Algumas pessoas vieram me dizer que às vezes estão com dificuldade de conseguir acompanhar, porque tá correria de final de ano, e aí quando gosta de ouvir, não gosta de ouvir, tipo, enquanto tá fazendo alguma coisa, ou tá na academia, ou tá na rua correndo, ou tá fazendo alguma coisa. Não, gosta de parar e ouvir de boa, sabe? Tipo, em casa, quieto, gosta de prestar atenção no que eu tô falando, o que me faz feliz, porque saber que a pessoa ouve de fato prestando mais atenção é mais legal, né? Mas também esse foi um dos motivos de eu colocar ali aqui no início do podcast pra vocês, que esse seria o último episódio que eu vou gravar em 2021. Porque eu sei que tá todo mundo correndo, a gente realmente quer que esse ano passe logo, que acabe de uma vez. Meio que uma ilusão de a gente achar que o ano vai virar, que vai mudar tudo, né? Mas
até pra ajudar vocês também a colocar em dia os episódios que vocês não ouviram. Eu não vou fazer 2 episódios em dezembro, porque daqui a pouco chega Natal, chega Ano Novo, e aí, pô, daqui a pouco tu quer ouvir os outros episódios, aí perdeu, e aí vai estar com festa de final de ano em casa, muita gente, família, toda aquela confusão toda. Pô, eu não quero ser um peso na vida dos meus ouvintes aqui no Sonic Cast. Eu quero ser aquele cara que vier pra confortar, pra alegrar. E você sabe, né, o podcast redondinho e cremoso. Então, eu vou... Por isso, gente, é por isso que este vai ser o único episódio de dezembro. Ano que vem, quando entrar janeiro, fevereiro, volta a fazer 2 episódios por mês, direitinho, bonitinho, mas agora... eu vou ajudar o meu público, vou ajudar os meus ouvintes. Vai ser um episódiozinho em dezembro, tranquilinho, esse último episódio do ano, pra você ouvir, pra você relaxar. E aí você aproveita e coloca em prática ali os que tu não conseguiu ouvir. Depois, de boa, já ouviu todos? Volta lá no início, né? Maratona de novo, se tu tem tempo, né? Mas eu não quero pesar na vida de vocês. Isso aqui é pra eu me divertir, pra entreter vocês, né? Então, esse é um dos motivos de ser o último episódio, aliás, o último episódio de 2021 do Sonic Cast, né? Eu coloquei que vou gravar um depois do Natal. Sim, eu quero gravar o próximo episódio depois do Natal, do Ano Novo, né? Deixar passar essa loucura, até pra contar também, né, o que aconteceu por aqui, né, em Natal e no Novo também, porque depois de muito tempo, gente, eu consegui me planejar pra no mês de janeiro não fazer nada. Eu vou tirar férias, porra! Sim, vou tirar férias depois, olha... Desde que a Crazy Art Sonic NM é o meu único trabalho, que já faz mais de uma década, eu nunca consigo tirar férias de um mês. Geralmente, assim, esse período de final de ano, ali até Natal, trabalho bastante. Então, ali passou Natal, Ano Novo, ali as primeiras semanas de janeiro, geralmente é um mês mais parado, assim. Mas eu não paro de trabalhar. Se alguém me encomenda alguma coisa, tem algum serviço pra fazer, eu acabo fazendo. E eu coloquei pra mim, não, esse ano eu consegui me planejar, consegui guardar uns pila, beleza, janeiro eu não vou fazer nada, mas vou gravar o Sonic Cast, porque também é trabalho. É um trabalho divertido, é a parte... que é só entretenimento da Crazy Arts. Então o Sonic Cast será gravado em janeiro também. Não sei se vai dar o intervalo de 15 dias. Vou gravar em janeiro realmente para contar, né, como é que foi essa função de final de ano e também desse estresse, esse cansaço de final de ano. Tá todo mundo cansado, a gente sabe, vai chegar final de ano, tu vai, né, agora assim a pandemia deu uma pequena arrefecida, é arrefecida que fala, né, acho que é arrefecida, e aí talvez tu vá ter um encontro maior com a família, vai ter aquela famosa piadinha do é pra ver ou é pra comer, enfim, né, toda aquela coisa, aquela coisa de final de ano, vai ver aquele tio, aquela tia que faz um tempão que tu não vê, vai perguntar das namoradinhas, vai dizer que tu engordou, vai ser aquela coisa assim super agradável, aqueles parentes assim que a gente, sabe, aquela intimidade forçada, assim que tu não vê nunca a pessoa, daí chega no final de ano, tu encontra a pessoa e tem que ficar puxando assunto, e aí como é que tá? E o nosso time, né? Sempre aqueles papos assim super cabeças, assim, né? Então, eu sei que você provavelmente vai acabar passando o final de ano com as pessoas mais próximas, pelo menos na minha família eu digo assim, geralmente Natal é uma data de passar mais com a família, coisa assim. E no ano novo, eventualmente, cada um vai pro seu lado. A gente, às vezes, consegue juntar todo mundo nas 2 datas. Às vezes, só no Natal. Às vezes, só no ano novo. Mas eu acho que, geralmente, imagino eu, né? Que na maioria das famílias, o Natal é a data mais familiar, né? De reunir o pessoal. E no ano novo, meio que cada um vai pro seu lado, né? Tô aqui lembrando agora também, veio uma lembrança completamente aqui aleatória sobre os lances de amigo secreto. Amigo secreto do serviço. Já participaram de algum amigo secreto no trabalho de vocês? É sempre aquela coisa constrangedora, porque às vezes tu tira uma pessoa que tu não sabe nada da pessoa, que tu não vê a pessoa trabalha no outro turno. Aí chega na festa de final de ano, todo mundo ali junto, aí tu vai tirar o papelzinho. Olha, o meu amigo secreto, eu não conheço ele muito bem, mas me disseram, pô, sabe, aquela coisa constrangedora, assim, de tentar fazer as pessoas interagirem entre elas se as pessoas simplesmente não se conhecem, sabe? Eu lembrei que uma vez, quando, lá nos falecidos épocas lá que eu trabalhava na Gerdau, teve um amigo secreto no final de ano, que a gente fez, né, o amigo secreto ali entre os funcionários, e tinha alguns brindes para serem sorteados, que é uns brindes ali que a Gerdau tinha dado, eu não lembro exatamente como é que foi, e eu lembro que um dos brindes era tudo umas coisas assim, tipo agenda, um caderno, um copo, uma necessaire, sabe? Tipo, coisas tipo souvenirs, assim. E tinha um dos brindes que era um relógio tipo pica, assim, uma marca foda, assim, sabe? E eu lembro que eu ganhei o relógio, e aí...
Cara, que viagem, me lembrei disso agora. E aí eu lembro que tava o meu colega, o Marcos, já citei ele aqui algumas vezes no podcast, um abraço pra ele se ele estiver ouvindo aí. E na época, a nossa chefe era a Rose, era uma mulher até que depois foi trabalhar na Gerdau mesmo como secretária de um dos diretores lá e tal. E aí, o que eles fizeram? Eles recortaram vários papeizinhos assim com números e cada hora eles tiravam um número e tinha embaixo, acho que não lembro se era embaixo da cadeira, não lembro como é que a gente tinha feito, cada um dos funcionários tinha um número, tinha que dizer um número, não lembro como é que era. E aí chegou na minha vez lá, ô Vinícius, qual é o número aí? Daí eu falei um número lá qualquer, não lembro se era não sei se eu tinha que falar o número, não sei, eu não lembro, sei que era um negócio de um sorteio lá. E aí no que eles tiraram o número, eles sabiam qual era o número do relógio, porque eles que tinham montado ali os kitzinhos, e como o relógio era o prêmio mais valioso, digamos assim, aquele número eles tinham meio que decorado qualquer. E daí quando eles tiraram o papel, os caras se olhando assim, e daí eles me chamaram, assim, cara, tu não vai gritar, tu ganhou o relógio. Eu fiquei, sério? Eu ganhei o relógio. Lembrei completamente aleatório disso agora. E aí eu lembro, bom, falando desse amigo secreto, me lembrei também que na época eu pedi o CD do Massacration, olha só que legal, né? E eu tirei uma colega, o que eu dei pra ela? Ela tinha pedido um colar de miçanga, alguma coisa assim. E aí foi até aquelas coincidências, tipo, eu tirei ela e ela me tirou. Daquele momento do amigo secreto que tranca assim, ah, tu me tirou, eu já te tirei, agora quem é o próximo, sabe? Enfim, lembrei disso aqui agora, nem tava no script aqui, mas eu achei legal de contar. Mas assim, ó, amigo secreto, tirando esse, porque isso foi legal, né? Porque eu ganhei um relógio e ganhei o CD do Massacration, foi legal no dia. Mas tirando esse amigo secreto, eu vou dizer que, olha, eu lembro de pouquíssimos amigos secretos, assim, de trabalho, porque geralmente não são legais. Às vezes tu dá um presente tribom e ganha uma porcaria de presente, ou às vezes a pessoa que te tirou não vai, assim, ó, aí fica aquela coisa constrangedora, tu leva um presente e vai-se embora pra casa sem nada, e tu vai pegar o teu presente só no outro ano em janeiro, quando a pessoa foi lá levar, assim, ó, é uma função, tá? E eu me lembrei de uma outra coisa que agora também estão falando aqui de final de ano, né? Festa de empresa, ano novo, Natal. Eu me lembrei aqui de uma coisa agora, gente. Uma coisa, acho que... Deixa eu só tomar um gole d'água, tá? Mais um, peraí. Uma coisa que eu acho que eu nunca contei. Nunca contei, com certeza nunca contei no podcast, eu tenho certeza que eu nunca contei. Aliás, se tu tá ouvindo agora o podcast e tu é pai, ou tu tá ouvindo com uma criança por perto, com teu filho, com tua filha, tu é pai, tu é mãe, pede pra ele brincar longe, assim, pede pra ele sair de perto. Se tu estiver ouvindo alto, coloca o fone, que eu vou falar uma coisa que as crianças não podem ouvir, tá bom? E... Oi, pai, tudo bem? Ô, filho, como é que tá? Tudo bom? Quem que me chamou? Eu falei em criança. Não, tipo, eu vou contar um negócio que criança não pode ouvir, então vai lá brincar na rua, tá? Daqui a pouco o pai te chama. Tá bom, tô indo, tchau. Bom, seguinte, gente, lembrei aqui de um negócio muito aleatório. Tava falando sobre final de ano aqui, sobre Natal. Eu vou contar pra vocês um negócio. Vocês sabiam que eu descobri sozinho que o Papai Noel não existia? E não, eu não vi o meu pai vestido de Papai Noel. Foi pior do que isso. Agora eu me lembrei de enfim, esses gatilhos malucos aí que surgem na nossa cabeça. Eu tinha 5 anos de idade. Aí eu lembro que eu não estava vendo televisão. E aí mostrando Natal, coisa assim. E aí tava mostrando as crianças carentes, alguma coisa assim. E eu lembro que eu peguei, olhei pro meu pai com 5 anos de idade. Olha, né? Às vezes eu fico pensando assim, eu já era uma criança meio fora da normalidade desde sempre. Eu olhei pro meu pai e falei assim, ô pai... Não falei com essa voz, né? Eu falei assim, ô pai, por que criança pobre não ganha presente? Porque eles são pobres, deveriam ganhar presente. Olha, né? Eu com 5 anos de idade olhando aqui, tipo aquela... Eu não lembro, tava passando no jornal alguma coisa sobre criança carente, daí de vila, assim, na rua, de pé descalço, né? A rua sem asfalto, tudo areia, assim. E eu olhei pro meu pai e falei assim, pai, por que criança que é pobre não ganha presente do Papai Noel? E aí meu pai me olhou com uma cara e não sabia o que dizer, porque não imaginou que uma criança de 5 anos fosse chegar naquela conclusão, porque pela lógica, na minha cabeça de criança de 5 anos, né, as crianças que se comportavam ganhavam o presente do Papai Noel. Eu pensava, cara, a criança ela já é pobre, mora numa vila, ela já é fodida, e ela não ganha presente do Papai Noel, qual é a lógica desse velho filho da puta? E daí o meu pai falou, filho, que assim, Papai Noel não existe. E aí eu, tá, eu meio que chorei na hora, mas eu meio que entendi, eu pensei, que bom, né, porque... Faz sentido, porque se esse velho filho da puta existisse, as crianças lá ferradas não ganhassem presente, não faria sentido. E eu lembro que alguns minutos depois... Cara, eu tô lembrando de um monte de coisa aqui que não tava no script agora, mas eu vou falar, tá? Aí alguns minutos depois, foi umas crianças bater lá em casa pra brincar, porque eu morava num prédio. E aí falou, o Vinícius pode brincar, não sei o que e tal. E aí bateram na porta. E aí uma menininha, acho que era Tarsila até o nome dela, pegou e falou assim, olha só a boneca que eu ganhei do Papai Noel. E aí eu tinha acabado de saber que o Papai Noel não existia, então na minha cabeça eu pensava, cara, eu tenho que alertar essas crianças, elas estão sendo enganadas por esses adultos mentirosos. E eu cheguei pra ela e falei assim, não, tu tá louca?
Papai Noel não existe. Daí meu pai olhou pra mim na hora, não, tu tá louco, Vinícius? Claro que Papai Noel existe, Tarsila, não sei o que. Daí se abaixou, ai, que bonita boneca, não sei o que. Daí eu fiquei naquela hora olhando assim, tá, mas peraí. Há uns segundos atrás tu disse que ele não existia, e eu que cheguei na conclusão, e agora tu vai seguir mentindo pra essa guria. Não falei isso, né? Eu só pensando ali na minha cabeça. Daí conversamos ali um pouquinho na porta, ele fechou a porta e foi embora. Daí ele assim, Vinícius, tu não pode dizer que Papai Noel não existe. Deu, tá, mas tu acabou de dizer que ele não existia. Não, mas as outras crianças não sabem. Tu descobriu sozinho. Aí na hora eu fiquei pensando assim, cara, eu não sabia se era bom ter descoberto que o Papai Noel não existia, ou se era ruim, porque eu não poderia avisar as outras crianças, porque eu ia quebrar o encanto da magia do Natal. Daí eu pensei, bom, então eu paguei o preço por ser uma criança, sei lá, à frente do meu tempo, vai entender, né? Enfim, não era nem... Eu vou dizer, eu não tinha nem botado no script aqui essa história, mas lembrou, e eu falei, né? E a ideia, se é pra ficar contando aqui das minhas histórias, eu, né? Se é pra falar de final de ano, essa história me marcou muito a minha infância, tá, gente? Bom... Nossa, quase morri. Vamos falar agora, gente, um momento da nossa dica cultural do Sonic Cast. E na verdade, gente, talvez seja uma desdica, uma dica pra você não fazer, tá? O que eu contei no episódio passado? Que eu ia voltar a frequentar um show presencial com bandas tocando. E um dia antes, gente, eu fui no cinema pela primeira vez desde antes da pandemia. Eu acho que a última vez que eu tinha ido no cinema tinha sido no início de 2019, ou minto, no início de 2020. E aí a pandemia começou, né, ali por março, e, né, não fui mais ao cinema. E eu fui no evento do Trailer Hub que eu comentei no episódio passado, que foi num domingo. No sábado anterior, num dia antes, eu fui no cinema pela primeira vez depois de muito, muito tempo. E eu pensei, cara, eu vou poder contar no podcast sobre isso, minha primeira experiência no cinema depois de tanto tempo. E se você tem acompanhado aqui o Sonic Cast, você sabe que eu ainda estou naquela fase do estudo da vacina que eu estou participando do Hospital de Clínicas, que eu ainda não sei se eu estou tomando a vacina ou se eu estou tomando placebo. Porém, eu tenho um documento do Hospital de Clínicas explicando exatamente isso, que conta como se fosse o meu passaporte vacinal. Já que eu não tenho a carteirinha do SUS ali dizendo que eu tomei a vacina, tem ali as datas em que eu tomei a dose 1, a dose 2, ou do placebo, ou da vacina, tem a assinatura do médico, tem o carimbo ali do Hospital de Clínicas, enfim, é um papel, um documento descrito ali que eu sou um paciente de um estudo, então por isso eu não posso me vacinar na rede SUS, porque eu posso daí interferir ali no resultado, né, do estudo. E eu pensei, bom, então eu vou levar o papel pra poder comprar o ingresso. Como eu ganhei um par de ingressos lá do pessoal da Rádio Mix, um abraço aí pra quem da Rádio Mix que estiver ouvindo, ganhei o par de ingressos do pessoal da Rádio Mix, eu pensei, então bom, vou chegar um pouco antes na sessão, porque eu tenho que trocar o voucher ali pelo ingresso, né, pra poder escolher o lugar ali no cinema e tudo mais. Tava vazio, muito vazio no dia, por sinal, tá? E aí eu fui trocar ali o voucher e pensei, bom, vão me pedir, né, a tal da carteirinha, eu já tinha deixado ali o papel no bolso, e não pediram. E eu pensei, bom... Aí eu fui com o meu irmão e ele falou, não, geralmente eles pedem na hora que tu vai passar ali na roleta pra entrar. Daí eu pensei, tá, mas qual é a lógica? Se tipo, eu tô comprando o ingresso sem mostrar a carteira, por que eles vão pedir depois? Já vou ter pagado o ingresso, então eles vão ganhar 2 vezes. Ele, não, mas aí, sei lá, enfim. E aí, na hora de passar pela roleta, eu pensei que iam me pedir o ingresso, e eu tinha comprado refri, coisa assim, então tava com as mãos cheias, meio que tive que apoiar assim em cima ali da roleta ali na hora de passar. Eu só mostrei o ingresso e o cara disse, ó, sala tal, entra ali, um abraço. E eu pensei, cara, ou seja, eu fui no cinema depois de, olha, 1 ano e 8, vamos pensar março, foi março que começou a pandemia, março de 20, março de 21, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 1 ano e 9 meses depois de começar a pandemia, eu pensei, pô, vou ir todo me cuidando, né? Máscara, um negocinho de álcool gel no bolso, parará, levar o meu passaporte vacinal, que na verdade é o papel lá do Clínicas e tal. E não me pediram, nem na hora do ingresso e nem na hora que eu comprei e nem na hora que eu fui passar para entrar na sessão. Ou seja, se não fazem isso comigo, com quantas outras pessoas eles simplesmente não fazem? E eu tenho que dizer qual foi o cinema que eu fui. Eu fui no cinema da rede GNC Cinemas. Não foi qualquer cinema, foi no Shopping Praia de Belas, um shopping aqui em Porto Alegre, um dos shoppings, talvez junto com o Iguatemi, eu acho que é os 2 maiores shoppings da cidade. E foi na rede GNC Cinemas, que tem em todo o Brasil. Eu não sei se o protocolo do GNC no Brasil todo tá assim,
Obviamente que esse podcast não tem essa relevância toda, mas fica aqui o espaço de resposta de alguém do GNC Cinema, se quiser se manifestar. Mas eu fui ver o filme e nem na hora da compra do ingresso e nem na hora de entrar me pediram carteira vacinal alguma, né? E a gente sabe, por mais que as pessoas estejam, né, 70%, 80% da população vacinada, a gente sabe que tem muitas variantes, essa Omicron agora, que é uma nova variante africana, enfim. Então, eu acho que se temos os protocolos, a gente precisa seguir os protocolos, tá, gente? E o filme que eu fui ver, que eu poderia dar como dica cultural, se fosse um bom filme, foi o filme do Resident Evil, né? Uma nova versão aí que fizeram, né? O meu irmão é muito fã dessa franquia, dos jogos, ele joga todos os jogos e me explicou, olha, cara, eles vão pegar os 2 primeiros filmes e fizeram um filme só. Só por aí eu já acho que não vai ser muito bom. Eu pensei, bom, como eu não sou fã dos jogos, eu acho legal, e era isso, nunca, tipo, joguei todo sabendo a história, nem nada, só acho legal. Pra mim foi legal, porque foi um filme divertido, fazia tempo que eu não ia no cinema, então aquela coisa da tela do cinema, imersão, som, né, um monte de tiro, um zumbi, aquela coisa toda, como entretenimento foi legal. Agora, pra quem gosta do jogo, realmente eu acho que não vai gostar do filme. Então, a minha desdica cultural é não assistam ao Resident Evil, a nova versão, a não ser que você não tenha jogado os jogos, você só quer se entreter, aí você pode assistir. Mas cuide-se, talvez as pessoas que estejam à sua volta não tenham apresentado carteirinha de vacinação, talvez não tenham tomado a vacina, ou seja, anti-vax estão indo para ver Resident Evil ou qualquer outro filme. Então veja, se é o filme pós-pandemia, o quê? O filme de um vírus que as pessoas viram um zumbi e nós dentro da pandemia, né? Então, tipo, parece que até o filme malucão aí foi escolhido, né? Enfim. Outra coisa, gente, que eu tinha que contar como desdica cultural, digamos assim, foi o evento lá que eu comentei que eu ia ir, que eu fui no Trilha Hub Cultural, o primeiro evento presencial com bandas tocando que eu fui depois do início da pandemia, e eu tenho que fazer alguns elogios. Quando as bandas começaram a tocar rapidamente, de uma troca de uma para outra no palco, cada banda tocou em torno de meia hora, terminava uma banda de tocar, 5, 10 minutinhos depois, no máximo, a outra banda já estava tocando. Então, quanto à questão da organização ali, da agilidade, foi muito legal. Um abraço pro pessoal do Arquivo Punk Rock do Sul, pra Letícia, pra Luísa Souza, né, minha amigona, lá da Uterine, que abriu o festival. Por que eu tô mandando um abraço pro pessoal do Arquivo? Porque o pessoal do Arquivo colocou no YouTube, no canal do YouTube deles, alguns shows que rolaram no Trilha Hub, né? Tem o show da Uterine, tá lá. Eu sei que o show da Inimigo Eu também tá lá. Eu não vi depois se algum outro show tá lá também. Mas se você ficou curioso sobre esse evento que rolou em Sapucaia do Sul, lá no Trilha Hub, você procura, né, no canal do YouTube, você digita ali na busca Arquivo Punk Rock do Sul e provavelmente já vai aparecer ali pra ti o canal. Já aproveita, deixa o teu like lá, te inscreve, e os shows foram gravados e deixados lá. Mas eu tenho que criticar, porque sim, o seu elogio eu também tô aqui pra criticar. É clássico, mas muito clássico aqui do underground porto-alegrense, ou do underground que for, que tu coloca ali que um evento vai começar num horário e ele começa sempre 1 ou 2 horas depois. Como fazia 1 ano e 9 meses, no mínimo, que eu não ia num evento assim, eu pensei, bom, talvez agora, né, depois de tanto tempo sem evento, a galera comece a ser lógica, né? Se tu coloca ali que o evento começa às 13 horas, vamos tentar pelo menos às 13h30 começar o evento. Mas a primeira banda, as gurias da Uterine, que não tiveram culpa porque elas já estavam lá desde antes, começaram a tocar, acho que era tipo 14h30, quase 3 horas da tarde. Poxa, tu faz um evento depois de tanto tempo, com protocolos, que se precisou de uma lei de incentivo para acontecer, tudo mais, né? As pessoas de máscara, pararararará, e tu coloca que vai começar 1 da tarde, tenta pelo menos começar próximo da 1 da tarde, até porque tinha uma previsão de chuva no dia, então tava meio que aquela coisa assim, pô, será que eu vou, será que eu não vou? Se começasse na hora, pensei assim, vamos tentar dar um exemplo depois de tanto tempo, vamos desmistificar essa coisa de que a gente bota um horário no evento e não começa. Pô, se coloca que se vai começar às 3 da tarde, então coloca que vai começar às 3 da tarde, não coloque que vai começar 1. Eu fico aqui minha crítica porque eu não acho justo, até porque eu fui de Porto Alegre para Sapucaia do Sul, não é algo tão próximo assim. Teve gente lá que eu conversando que veio de Viamão, que é um município aqui próximo também, mas que para chegar em Sapucaia também não é tão perto. Teve gente de Canoas que consegue ir de trem, teve gente de São Leopoldo. Eu acho que das pessoas que estavam lá, das que eu conversei, eu acho que só 1 ou 2 morava realmente em Sapucaia. Todo mundo veio de municípios próximos. Eu pensei, poxa, o pessoal já vem de longe.
Por que coloca o evento num horário e começa em outro? Então eu vou deixar também a minha crítica, não ao Trilha, mas a galera do Underground que organiza eventos. Vamos tentar, nessa nossa volta, pelo menos colocar nos folders, nos materiais de divulgação, o horário certo. Então coloca ali que a abertura do evento é às 13 horas e o primeiro show é às 15. Aí faz mais sentido. Agora tu começa às 13 e a primeira banda eu só consegui subir no palco às 15, eu acho, olha, bem besta, tá? Bem sem sentido, tá? Nesse ponto eu sou meio britânico, tá? Eu acho que a gente tem que ter pontualidade nas coisas. Outra coisa que eu coloquei aqui, protocolos, né? Como eu critiquei ali o pessoal do GNC, que também não pediu a carteirinha vacinal, eu vou ter que fazer a minha crítica também. Muita gente no evento sem máscara, gente. Muita gente sem máscara. Ah, mas era um evento que tinha, né, dava pra beber cerveja, né? Tinha o pessoal ali vendendo, né, com os tonéis ali, o pessoal da cerveja artesanal e tal. Mas assim, gente, uma coisa é tu tá no evento com máscara e tu abaixar a máscara pra tomar tua cerveja, depois tu bota a máscara. Isso é uma coisa. Tinha uma galera mais cri-cri que nem eu que faz isso. Mas muita gente mesmo, e eu vou dizer assim, gurizada de 20 anos pra menos, assim, sem máscara, sabe? Tipo, completa, já foi sem máscara, assim, não tava nem no pescoço, nem no queixo, não tava de máscara, sabe? E eu fico pensando, pô, esse evento demorou tanto pra sair, se precisou de uma lei de incentivo, daqui a pouco se bate uma fiscalização ali, né, cobrando que os protocolos estejam sendo respeitados e pega uma galera sem máscara, daqui a pouco talvez no próximo evento eles já pensem duas vezes em liberar. E a gente sabe que a galera do underground, ela sofre muito mais, né, do que alguém do teatro ou de uma estrutura maior, porque o underground, ele é o underground, né? Então eu acho que como uma pessoa que vem do underground e que trabalha em função do underground, divulgando o underground, eu tenho também que fazer a minha manifestação aqui, que eu acho completamente errado a galera que vai nesses eventos e não segue os protocolos, nem que eu chamo atenção mesmo, não tô nem aí, e eu sei que eu tô certo, então... Porque assim, a gente demorou tanto pra conseguir minimamente esse respiro de alguma coisa, tá, gente? E eu acho que é injusto se a gente, quando consegue chegar nesses eventos e o evento acontecer, não respeitar eles, né? Então, fica aqui minha crítica, tá? E se você chegou até aqui no Sonic Cast, o último episódio de 2021, me manda aí, hashtag máscara no queixo, porque, né, fica essa crítica aí, tá? Mudando aqui de saco pra mala, nem tanto assim. Eu vi uma notícia hoje, gente, completamente aleatória, já que eu tô aqui pra falar de assuntos aleatórios hoje, e já estou olhando aqui no cronômetro do podcast, que já estamos em 46 minutos. Olha só, teremos o maior episódio de todos o Sonic Cast, o último do ano. Eu vi que vocês gostam daquela franquia de filmes chamado Velozes e Furiosos? Eu gostava dos primeiros, tá? Depois do Velozes e Furiosos 145 eu já achei que tava demais, tá? O Vin Diesel, o carecão lá do filme, deu uma entrevista dizendo que o próximo passo, a próxima empreitada do Velozes e Furiosos é o Velozes e Furiosos virar um musical. E eu fiquei pensando, cara, vocês conseguem imaginar isso? Porque uma coisa é os filmes lá com os carros, né? Botam lá o Vin Diesel, o outro lá, o The Rock, aí tem o alemãozinho, aquele que veio a falecer. Eu pensei, quando o cara faleceu, eu pensei, bom, talvez eles acabem ali acabem com a história, né? Vão fazer um final ali e deu, né? Não, os caras seguiram enfiando o filme goela abaixo, eu não sei que tanta história tem. Eu fiquei imaginando, cara, tu imagina um musical do Velozes e Furiosos. Você consegue imaginar? Imagina na Broadway, assim, os caras... E eu vou pegar o meu carro, eu tenho uma Ferrari, você tem uma Carmanguia, vou apertar o nitro, vou andar muito rápido... Velocidade, furiosidade, velozes e furiosos. Imagina, tipo, não consigo imaginar, sinceramente. Então, essa é mais uma desdica cultural. Não assistam se chegar a existir o musical dos Velozes e Furiosos. Ou assistam e me contem, né? Porque eu, sinceramente, não consigo imaginar, né? Eu não deveria estar dando crítica aqui de filme, né? De Velozes e Furiosos, nem lá do Resident Evil, né? Um abraço lá pros meus amigos lá do podcast Quem Tem Medo, pro Luiz e pro D'Ambrosio, que isso aí é coisa deles, né? Eles que são especialistas nessas coisas, mas já que eu estou aqui neste mundo aqui pra falar e pra Sonic Castizar, como diria a minha querida amiga Luísa, então estamos aqui para isso, tá, gente? Então, eu vou deixar vocês matutando todas essas ideias,
tudo que foi falado aqui no episódio número 12 do Sonic Cast. Por quê? Porque chegamos ao final. Sim, você vai ficar triste. Talvez você fique um pouco mais tempo sem me ouvir, mas você aproveita e vai lá e ouve. Volta lá do início, ouve os que tu pulou, ouve de novo, me conta qual foi o episódio que tu mais gostou, pega alguma história lá que ficou pra trás que tu não lembrava, porque estamos aqui contando uma história, contando como a Crazy Art Sonic NM existiu, o que ela é hoje, o que ela será amanhã, o que será no ano que vem. Nem eu sei ainda, eu sei que o Sonic Cast, ele continuará existindo para contar todas essas histórias vividas por aqui. Se você ouve no Spotify, você sabe o que você tem que fazer. Você vai lá e clique em seguir. Como é que eu faço para seguir, Sonic? Bom, quando tu entra ali no Spotify, clica ali na carinha, na minha carinha, aquela foto que eu tô com as mãos no rosto, assim, tipo o quadro do grito, do lado superior, na tua direita, tem 3 pontinhos. Se tu clicar naqueles 3 pontinhos, vão aparecer ali opções. Compartilhar esse episódio, seguir esse episódio, deixar seu like. Você clica em seguir, porque sempre que eu lanço um episódio novo, vai aparecer pra ti na notificação que temos um novo episódio. E também tu me ajuda, porque esse podcast ele ganha relevância dentro da podosfera. Ele vai entender que várias pessoas cada vez mais estão seguindo aquele podcast. E aí quando chegar no final de 2022 e as novas retrospectivas aparecerem pra você, vai aparecer lá bonitão o Sonic Cast, né? E também eu te peço, me segue no Instagram em @Sonic_NM, e quando tiver ouvindo o Sonic Cast, clique em compartilhar, compartilha nos teus stories esse podcast e me marca lá @Sonic_NM, porque eu adoro ver a galera compartilhando esse podcast, espalhando essa ideia de falar, de conversar, de botar pra fora, de às vezes falar de um assunto mais chato, mas de uma forma mais leve, com fazer essas minhas reflexões, né, de pegar os textos do meu livro, de contar as histórias da Crazy Art, de contar as histórias de vocês. Então o podcast ele já ganhou vida própria, ele tá cada vez mais orgânico, cada vez menos regras, porque pra que regras? A gente pode espalhar pela podosfera. Eu venho aqui, dou play no meu aplicativo, saio gravando e vou entreto, tá certo? É isso? Entreto, sei lá. Vocês se divertem me ouvindo, então me segue lá no Instagram em @Sonic_NM. E se tu é mais do Twitter, né, aquela rede dos caracteres lá de digitar rapidinho, é a mesma barbadinha, @Sonic_NM. Se tu quer conhecer mais o meu trabalho, acompanhar a página da Crazy Art Sonic NM, ela tem uma página no Facebook e também tem o canal no YouTube. Tanto no Facebook quanto no YouTube, tu vai lá e digita o nome da marca, o nome da firma do pai aqui, que é Crazy Arts Sonic NM. No Facebook temos a página, que é facebook.com/Crazy Arts Sonic NM, e no YouTube tem um canal com o mesmo nome também, que é Crazy Arts Sonic NM. Agora, de repente, tu quer colar a tua marca por aqui, de repente todo episódio eu vou lá e falo da tua marca, faço aquele merchanzinho aqui, como rola pros guris da Draft Personal Soccer, ou Draft Personal Soccer, como você preferir. Você pode mandar um e-mail com uma proposta, ou contando também o que você tá achando aqui do podcast, contando algumas histórias, sugerindo pautas que eu, sempre que tem alguma que eu acho relevante, eu trago aqui. Você manda pra mim um e-mail em sonic_nm@yahoo.com.br. Bom, eu vou dar um beijinho, deixar um beijo no teu centríolo, um beijo para as minhas amigas, para os meus amigos, para os meus amigos, e até 2022 com o 13º episódio do Sonic Cast, porque este episódio 12 é o último episódio do Sonic Cast de todos, gravados em 2021. Haha, te peguei. Um beijo e tchau, tchau!